Boa noite, ouvintes do programa Entre Dois Mundos. Programa de número 11, neste 2 de novembro de 2023. Programa da Rádio Web Recordações, produção da Sociedade Espírita Caminho da Luz de Praia Grande, Santa Catarina. Hoje com o tema A Indulgência. E disse o Mestre Jesus: Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Marcos 16, 15. Bom, dando então nosso pontapé inicial, deixo aqui meus cumprimentos, meu boa noite a todos os ouvintes que já estejam nos acompanhando e também a nossa diretora da comunicação social aqui presente hoje conosco no estúdio, a Lisiane. Bem-vinda então, Lisiane. Fique à vontade. Boa noite também para a Regina e para a Martinha. Boa noite a todos os ouvintes aqui da Rádio Web Recordações, né, e do programa Entre Dois Mundos. Boa noite, Martinha, boa noite, Lise, boa noite, Paulo, e que tenhamos um excelente programa hoje. Boa noite, amigos, ouvintes, Lise, nossa diretora querida, Paulo, Regina, que o Mestre Jesus esteja com cada um de nós nessa linda noite. Ok, não esquecendo do tema da noite, a indulgência, vamos antes de dar início aos trabalhos, ouvir a nossa prece de abertura. Prece de abertura. Senhor Jesus, dá-nos o poder de operar a própria conversão para que o teu reino de amor seja irradiado do centro de nós mesmos. Contigo em nós, converteremos a treva em claridade, a dor em alegria, o ódio em amor, a descrença em fé viva, a dúvida em certeza, a maldade em bondade, a ignorância em compreensão e sabedoria, a dureza em ternura, a fraqueza em força, o egoísmo em cântico fraterno, o orgulho em humildade, o torvo mal em infinito bem. Sabemos, Senhor, que de nós mesmos somente possuímos a inferioridade, de que devemos nos desvencilhar, mas, unidos a Ti, somos galhos frutíferos na árvore dos séculos, que as tempestades da experiência jamais deceparão. Assim, pois, Mestre amoroso, digna-te amparar-nos, a fim de que nos elevemos ao encontro de tuas mãos sábias e compassivas, que nos erguerão da inutilidade para o serviço da cooperação divina, agora e para sempre. Assim seja. Prece pelo Espírito André Luiz. Convidamos os ouvintes do programa Entre Dois Mundos a conhecerem a Sociedade Espírita A Caminho da Luz, localizada à Rua Abel Esteves de Aguiar, número 710, no centro da cidade de Praia Grande, Santa Catarina, onde realizam-se palestras todas as quartas-feiras a partir das 19h45. Pois bem, ouvinte, dando seguimento ao programa, vamos fazer a apresentação da História da Mulher Equivocada, uma gravação feita pela Regina. E voltamos em seguida para os nossos apresentadores.
Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10. Não julgueis para não serdes julgados. Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Não julgueis para não serdes julgados, pois sereis julgados conforme houverdes julgado os outros, e aplicar-se-á a vós na mesma medida aquilo que aplicastes contra eles. Mateus capítulo 7, versículos 1 e 2. Então os escribas e os fariseus levaram-lhe uma mulher que havia sido surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar de pé no meio do povo e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Moisés nos ordena na lei apedrejar as adúlteras. Qual é, portanto, vossa opinião a respeito disso? Eles diziam isso querendo tentá-lo, a fim de ter do que acusá-lo. Mas Jesus, abaixando-se, escrevia com seu dedo na areia. Como continuassem a interrogá-lo, levantou-se e lhes disse: Aquele dentre vós que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Após isso, abaixou-se de novo e continuou a escrever na areia. Mas eles, o tendo ouvido falar assim, retiraram-se um após o outro, os mais velhos saindo primeiro. E assim Jesus permaneceu sozinho com a mulher que estava no meio da praça. Então Jesus, levantando-se de novo, lhe disse: Mulher, onde estão os vossos acusadores? Ninguém vos condenou? Ela lhe disse: Não, Senhor. Jesus lhe respondeu: Eu também não vos condenarei. Ide, e no futuro não pequeis mais. João, capítulo 8, versículos 3 a 11. Pois bem, agora sim, voltando ao tema, vamos começar. O tema indulgência, do dicionário indulgência, quer dizer uma disposição para perdoar culpas ou erros, clemência, misericórdia, absolvição de pena, ofensa ou dívida, desculpa, perdão. Pois é, em Mateus 7:2, a indulgência pressupõe valorizar o bem em vez do mal, revelar os equívocos e compreender a fragilidade natural de todo ser humano. Trata-se de uma medida prudente, tendo em mira a afirmação de Jesus de que cada um será medido com a medida que aplicar aos outros. A partir então dessas definições, a Martinha dá início aos nossos comentários sobre o tema. Paulo, para iniciarmos esse trabalho maravilhoso desta noite, podemos citar Kardec, então, que lá na questão 886 do Livro dos Espíritos, indaga a espiritualidade sobre qual o verdadeiro sentido da caridade, como a entendia Jesus. E os espíritos responderam então a Kardec: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. E aí, para abrilhantar ainda mais esta fala, nós trazemos aqui também um outro comentário do Espírito Miramês, que nos diz que o amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, porque amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejaríamos nos fosse feito. O Cristo fala isso para nós todos os dias, né, na nossa vida. Verdade. E quando ele disse: amai-vos uns aos outros como irmãos, ele já estava querendo que nós começássemos a entender um pouquinho a indulgência, que é também a caridade. Ele também, nesse início da nossa fala, o Cristo também, quando nos diz sobre o amor aos irmãos como a nós mesmos, ele fala então de caridade. Não é a caridade
que se remete apenas ou somente à esmola. Essa caridade é aquela que abrange todas as relações que nós temos com os nossos semelhantes, porque nós podemos entender que somos superiores, então estamos falando daqueles que nós não somos caridosos e que são inferiores a nós, como também aqueles que são iguais a nós ou superiores a nós. Nós trazemos citamos esses 3 tipos, porque na nossa mente muitas vezes nós nos consideramos superiores a alguns irmãos, erroneamente, claro, né? Então o Cristo também está querendo dizer que a mensagem nivela todos. Ele quer que a mensagem chegue aos nossos corações para que nós percebamos que somos iguais. Então, quando ele prescreve a indulgência, é primeiramente para conosco, né, meus amigos? Para depois, então, nós podemos compreender os desafortunados desta vida, que também somos nós. Verdade, Martinha. E os comentários, né, do Espírito Miramês são de grande riqueza para todos os estudos. Ele nos diz ainda mais: apresente-se uma pessoa rica e todas as atenções e deferências lhe são dispensadas. Se for pobre, toda a gente como que entende que não precisa preocupar-se com ela. No entanto, quanto mais lastimosa seja a sua posição, tanto maior cuidado devemos pôr em lhe não aumentarmos o infortúnio pela humilhação. O homem verdadeiramente bom procura elevar os seus próprios olhos, aquele que lhe é inferior, diminuindo a distância que o separa. Não é mesmo, Martinha? É isso aí, Regina. Eu queria também, antes de complementar e também falarmos desta fala linda, lembrar os amigos que quando nós trouxemos a história da mulher equivocada, nós queríamos trabalhar a ideia e o pensamento da cura da alma. Porque essa bela narrativa vem somente afirmar para todos nós que o amor liberta definitivamente, que cura todas as nossas chagas das almas, inclusive as feridas causadas pelos nossos irmãos de jornada. Então, a mensagem inicial era a inspiração para o nosso trabalho, onde todos nós nos identificamos na jornada, vivendo muitas vezes experiências que se assemelham com a história, não ao pé da letra, mas onde muitas vezes não somos indulgentes e os demais irmãos também não são conosco. E Regina, então, de acordo com a nossa amada doutrina espírita, a indulgência, ela implica em fazer um juízo suave dos possíveis problemas morais alheios. Então, falando novamente ali dessa história da mulher equivocada, como é que nós nos portamos, então, diante dos acontecimentos que se apresentam dos outros na nossa vida? Geralmente a gente já sai criticando, exato, né? Não olha, né, a situação em si, né? A gente não sabe nada da vida das pessoas e a primeira coisa é já fazer, né, aquele julgamento. Isso. Apontando, né, duramente o que os outros fazem. Psicologicamente, né, esse apontar não deixa de ser assim vamos dizer assim, uma forma de você aliviar as tuas próprias, aliviar seus próprios defeitos, né? Ou seja, é mais fácil censurar no outro do que em você mesmo, né? Isso é necessariamente muito comum, bastante comum. O teu julgamento não quer dizer que a tua culpa seja igual àquela, mas a gente tem tantas coisas que a gente faz que a gente sabe que não é correto, né? Às vezes a gente tenta se policiar e aí às vezes acaba dando uma deslizadinha aqui e ali, né? A gente só pegou a mulher equivocada para fazer um exemplo, né? E, meus amigos, o Espírito Emmanuel já nos diz há muito tempo que ninguém pode viver sem a indulgência dos outros. Nós precisamos também, né, desse perdão dos outros. Mas para exercer com sinceridade esse perdão, essa indulgência para com os outros, é necessário que saibamos nos colocar no lugar deles. Por isso, né, Regina, que o Cristo já nos diz há muito tempo que é cada um segundo as suas obras.
Exato. as suas obras. Então, o que eu estou semeando na minha jornada? Como eu estou compreendendo o outro? Eu estou valorizando o bem? Ou ao invés disso, eu estou valorizando o mal? A doçura, eu estou refletindo sobre o semelhante, né? As relações humanas, sociais principalmente, elas prescindem da empatia, né? Se você se julga um ser apartado do todo, normalmente você tende a isoladamente se olhar como uma pessoa diferenciada do todo. Então, essa questão de antemão já te põe numa posição de comparação com os outros. No momento em que você passa a entender que você é parte do todo, assim como todos são parte do mesmo todo, essas separações, esses limites, eles vão aos poucos se desfazendo. E aí a empatia se torna um pouco ou muito mais possível. Eu saio daquela condição, então, Paulo, de que eu, quando sou esse que julga e aponta severamente, não tenho esse olhar sensível sobre o outro, eu sempre estou me colocando numa posição de superioridade. Ou seja, eu olho o outro de baixo, de cima para baixo. Sim. Exatamente. Os ouvintes devem estar ouvindo de vez em quando um estrondo, pessoal. Sou eu batendo os pés da cadeira aqui na mesa, viu? Me desculpem. Indulgência. Paulo, e a indulgência, segundo o Evangelho, né? Segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, 2 segundos aí, a indulgência nunca se interessa pelos maus atos dos outros. E mesmo que isso... Não, a menos que isso seja para prestar um serviço, exemplificando ainda, tenha o cuidado de atenuá-lo. Ao contrário, ao invés de chegar e sair gritando aos 4 ventos, atenua o quanto possível, não faz observações ofensivas e não tem censura em seus lábios, mas apenas conselhos, e esses conselhos muitas vezes velados, ou seja, você chega para a pessoa, se porventura você acha que pode chegar, e para ajudá-la, né? E aí conversa e vê no que isso também é a caridade, né, Martinha? A expressão que tu vai usar com uma pessoa, tu pode ganhá-la ou perdê-la, né, Regina? Sim. Então, o respeito pela pessoa, a forma que tu vai te expressar, te coloca na mesma posição que ela. Alguém que está vivendo experiências e que está também errando todos os dias. Com certeza. Tu citaste lindamente aí o Evangelho, e nós então já sabemos que o Cristo nos oferece o Evangelho como um código de conduta seguro para que possamos seguir adiante. É isso aí. E Allan Kardec nos diz também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, item 13, ele ressalta que a autoridade para censurar está na razão direta da autoridade moral daquele que censura. A advertência é para que não esqueçamos desse nosso compromisso com o Mestre, que no seu Evangelho deixou o código de conduta seguro para seguirmos adiante com firmeza e confiança. Faça ao outro aquilo que deseja que seja feito a você. Ame ao próximo como a si mesmo. E não julgueis para não ser julgados. E eu ainda falo mais um aqui, que foi o começo do nosso programa. Atire a primeira pedra aquele que ainda não pecou. Aquele não cometeu erros. Que não cometeu erros. Uhum. Eu errei ali no... Porque o pecado, na verdade, que a gente estuda na doutrina espírita, as ações equivocadas. São os nossos erros. Entendido por alguns como pecado, mas nós sabemos que são... Nós não seguimos o código de conduta do Cristo. Atire a primeira pedra aquele que não tem pecado. É isso. Que nunca errou, né? Tá certo, eu não sei se vocês têm mais alguma coisa ainda a acrescentar a este primeiro tópico, mas eu tenho aqui que nós já estamos num segundo tópico, dando entrada a um segundo tópico que seja o perdão, não é isso, Martinha? Isso aí, Paulo. Nós começamos trabalhando a indulgência, agora nós vamos então entender um pouquinho, no momento em que começamos a ser indulgentes, já entendemos um pouquinho mais do que o perdão.
E aí, então, vamos trabalhar e falar um pouquinho do perdão nos nossos corações. E aí, Regina, o que tu me diz? A indulgência, como nós falamos no início do programa, é uma disposição para perdoar. Então, é clemência, é misericórdia. É verdade, Martinha. E perdoar é um ato individual no uso do livre-arbítrio que nos preserva dos males espirituais e orgânicos da mágoa, do ressentimento, da culpa, do remorso e do desejo da vingança. Então, o perdão é requisito essencial no erguimento da libertação e da paz de cada pessoa entre os dois mundos, né, Martinha? É, minha amiga. E aí nós começamos a pensar que quando Cristo nos disse que era para nós desculparmos os nossos irmãos 70 vezes, 7 vezes, não era isso aqui é um outro pensamento muito bacana. Ele não fazia uma referência a um único caso de ofensa. Uma ofensa 70 vezes, 7 vezes. Imaginemos as outras ocorrências, os outros delitos culposos, as outras situações equivocadas na nossa vida. Porque cada um é uma regra. É verdade. Então, o apelo do Mestre é para que nós pudéssemos alcançar essa possibilidade na nossa vida. Extensa, mas possível. Porque se o Mestre disse para fazermos, ele sabia que era possível. Com certeza. E se somarmos aí as inquietações e os sofrimentos, as fixações que aplicamos a nós mesmos para não perdoarmos os entes amados, né? Pelo fato de não serem eles as pessoas que imaginávamos ou desejávamos que fossem, descobriremos conosco volumosa carga de ressentimentos que nada mais é senão um peso morto, a impelir-nos para o fogo inútil do desespero. Nós também podemos ressaltar que no decurso do tempo é necessário, nesse processo das chagas das nossas almas, repetindo, buscarmos esse aliado precioso que é o Evangelho, exemplificado pelo Mestre Jesus e hoje aprofundado com os ensinamentos da doutrina espírita. Então, essa necessidade de renovação íntima e moral, e também de que toda infração cometida à lei de Deus, nascem o arrependimento, expiação e reparação. Então, quando nós nos damos conta da indulgência, que temos que ser e percebemos, porque quando é que eu me percebo que eu não fui indulgente? Quando eu começo a perceber que eu fiz alguma coisa errada, então eu vou entrar no arrependimento. Verdade. Para depois eu poder mesmo. expiar e reparar. Porque eu plantei, eu vou colher. Tudo que semearmos, colhemos, né? Seja para o bem, seja para o mal. Pois é, ouvintes, nós estamos já no momento de fazermos o nosso primeiro break. Alguém quer complementar alguma coisa? Eu só queria comentar, pegando o gancho da fala da Martinha sobre o Evangelho, né? Nós mesmos aqui em casa, Martinha, nós pegamos o hábito de manhã, quando sentamos aqui antes de fazer as nossas leituras, primeiro abrimos o Evangelho, fazemos a nossa oração matinal todo dia com o Evangelho e de noite, antes de nos deitarmos, também com o Evangelho. Então, realmente faz muita diferença. Aconselho a todos, né, se puder fazer esse aconselhamento, que façam, porque é maravilhoso. Ok, então, voltamos dentro de instantes. Vamos ouvir aqui uma citação do Emmanuel, feita pela Martinha, e já voltamos, ok? À medida que o espírito avulta em conhecimento, mais compreende o valor do tempo e das oportunidades que a vida maior lhe proporciona, reconhecendo, por fim, a imprudência de gastar recursos preciosos em discussões estéreis e caprichosas. Emmanuel.
Pois então, voltando aí ao nosso segundo bloco, a palavra está com a Regina, é isso? Pois então, Vamos meus lá. amigos, então ocorre que em diversos momentos e situações de nossas vidas, esquecemos que nenhum ser existe imobilizado. Todos estão sempre em movimento. Todos nós experimentamos alterações no curso do tempo e não entendemos facilmente os nossos amigos, os nossos parentes, os nossos vizinhos que se modificam. Mas não refletimos que nós também estamos a nos modificar constantemente e diante deles. Então, no casamento, no companheirismo, de amizades, nas equipes, nos grupos, né, de estudo, nos grupos que a gente possa ter e na sociedade em geral. Todas essas instituições nas quais é forçoso que o verbo amar seja conjugado todos os dias. É necessário compreendermos que somos capazes de auxiliar o nosso irmão, o próximo, mas que ninguém pode mudar ninguém. Somente através da boa vontade, do discernimento e da maturidade espiritual em nós e nos outros, iniciaremos um movimento de transformação, porque cada ser é um ente individual do Criador, nosso Pai maior, Deus. Né, bom, agora é o Paulo que vai nos dar aqui um... Pois é, sobre o que você falava aí, é muito importante a gente aceitar, né, que todos devam conviver conosco como são, reconhecendo que para manter a bênção do amor entre nós, não nos compete exigir o aprimoramento alheio e sim trabalhar incessantemente e o quanto nos seja possível pela própria correção, pela própria sublimação, né, pelo próprio entendimento e correção dos nossos atos. Não é isso, Martinha? Falastes muito bem, Paulo. E te digo que o Emmanuel, esse outro espírito iluminadíssimo que nos traz tantas referências de crescimento, de valores, de princípios, tem aquele livrinho maravilhoso que nós todas aqui já apreciamos muitas vezes, que se chama Hoje. E lá tem um capítulo que o título é Perdoarás. Ali o Emmanuel, nesse capítulo, que eu convido aos amigos quando tiverem tempo para uma leitura, o Emmanuel, ele nos diz que quando perdoarmos, nós devemos lembrar e compreender que esse perdão, porque tu falastes isso, né, Regina, não irá nos colocar na galeria dos virtuosos especiais. Olha que interessante, um puxão de orelha. Comparando-nos àquele irmão a quem nós oferecermos a nossa benevolência. Porque quando falasse do grupo social, da família, do vizinho, que nós temos que ter o amor, o Emmanuel está dizendo isso. Tu te iguale a eles, porque tu ainda estás na mesma jornada que eles. No geral, a gente tem essa, digamos assim, essa vaidade de achar que somos um pouco mais que o outro, né? Essa magnanimidade, né? Eu perdoei. Isso. Mas, eventualmente, ou quase sempre, ou sempre, nós erramos. E quando alguém nos perdoa, talvez a gente deva entender que nos devêssemos sentir diminuídos, porque fomos reconhecidos em erro ou em falha e alguém nos perdoou. Na verdade, tudo isto é um problema, no fundo, da nossa falha de entendimento. Devemos aceitar quando perdoamos e quando somos perdoados, devemos entender que estamos todos no mesmo barco, no mesmo nível, e que a correção deve ser aplicada tanto àquele que perdoa como àquele que é perdoado, ou seja, deve haver esse sentimento de nivelamento. É que às vezes o nosso orgulho não deixa a gente admitir algumas coisas, né? Uma das chagas da humanidade. Tu falastes, Paulo, e o Emmanuel ainda nos diz mais, isso que tu acabou de comentar. Porque esse convite dele é uma reflexão profunda dos nossos sentimentos. Fizeste essa referência agora. Pensamentos, impulsos e ações que definem a nossa personalidade, sem nenhuma manobra. Ou seja, transparência, olho no olho, se nós nos encararmos
admitindo então que somos esses seres imperfeitos e que nós precisamos de muitos 7 vezes 7 perdões. E que quando alguém nos olha com benevolência e com indulgência, reconhecer que nós estávamos precisando, que nós somos falhos, porque parece que nós aí não precisamos, nós só temos que oferecer, e ao contrário, nós precisamos muito mais do que muitos dos nossos irmãos. E o principal ser que nos mostra essa indulgência é a nossa própria consciência. Né? Muitas vezes a gente não precisa nem ter contato com o próximo para entender que o próprio pensamento, a própria ímpeto de fazer alguma coisa já pode ser corrigido pela própria consciência, não é? Isso é consciência, sempre vai ser esse aguilhão que nós falamos aqui, ó, que crava, né, na pele, forte. Meus amigos, e o Emmanuel não poupa esforços nem palavras quando quer nos chamar a atenção para muitas situações que nos saltam às vistas. Devemos ouvir nossa consciência, como Paulo acabou de falar, sem fugir das mensagens por ela enviada. Devemos perceber o quanto antes a importância de sanarmos os erros cometidos, mas devemos observar claramente que ninguém elimina um erro em definitivo sem o clima de compaixão e nenhum de nós encontrará a compaixão sem a luz do entendimento, né, Martinha? Isso, parece até que estamos repetindo as falas, mas é que o tema, ele gira em torno de uma fala que parece que se assemelha com a anterior. É que nós estamos sintonizados com Emmanuel. Eu observo aqui que o Evangelho é uma repetição. Só assim para aprendermos. Eu ia dizer, realmente, né? A gente precisa dessa repetição, né? Bater naquela tecla, porque senão a gente, se uma vez só, não é suficiente. A gente esquece muito rápido. E o problema é que nós temos algumas centenas de teclas para serem batidas todos os dias, né? Então, amigos, aí nós percebemos aí pela fala do Emmanuel que esse entendimento é para que possamos perceber que nós precisamos muito do perdão dos demais, dos irmãos. Porque é libertador quando alguém reconhece a sua falha. Nós estamos falando de nós, claro, né? Mas que as nossas fragilidades são tantas e que quando nós percebemos isso, nós descobrimos o auto-perdão. Nessa fala, o outro me perdoou, mas aí eu me reconheço, então, eu me enxergo como sou de fato e percebo as minhas falhas, as minhas fragilidades. E aí tu precisa te perdoar também, né? Eu preciso me perdoar. É o que eu falei, né? A consciência está ali cobrando o tempo todo. Não é preciso que alguém de fora venha te cobrar. O grande lance do Espiritismo é justamente esse, que os estudos e as grandes reflexões que se fazem em torno da vida aqui na Terra nos colocam de frente com a própria consciência. E a partir daí, temos esse juiz muito declarado na nossa frente a cada passo que a gente dá. Esta condição nos prepara, nos dá, então, elementos para que a gente erre cada vez menos, conosco mesmo, com os pensamentos e com as ações em relação aos outros. Isso é a reforma íntima que a gente vai fazendo justamente para nos burilarmos, né? E crescermos espiritualmente. Então, a reforma íntima me remete a perceber que eu sou falho e que eu, então, preciso do meu auto-perdão. Consequentemente, como o Paulo falou, eu vou ter uma disposição para evoluir. Evoluir com o quê? Com paz, recuperando a minha essência, gradativamente, né? Dada a cada um a proporção do seu entendimento e do seu passo mais lento, mais rápido. Que está tudo certo também. Pois é, eu gostei dessa palavra. Quando você diz maior entendimento com a tua essência, justamente isso, você passa a olhar mais para dentro de você e cada vez menos para fora, para aqueles chamamentos, para aquelas necessidades, aquelas imposições externas que muitas vezes nos obliteram
a visão de quem somos verdadeiramente e causam todo esse desvirtuamento, não é isso? Eu gosto do que tu falas, porque aí tu falou do orgulho. Tu falou do orgulho que eu carrego fortemente em mim, na minha pessoa. Eu percebo que a mudança é necessária e me desprendo e vivencio a verdadeira história da minha vida e já não faz mais sentido muitas coisas. Eu já não quero mais. Eu não quero ostentar, eu não quero me vitimizar, eu saio do comodismo, eu saio daquela coisa paralisante, eu saio das sombras, como a Joana de Ângeles fala tanto. Você abandona vícios, abandona hábitos, eventualmente abandona até um grupo de amigos em que você sente que já não há tanto vínculo quanto você pensava ter, uma vez que os propósitos, os chamamentos já não te atingem tanto, já não te atraem tanto, não é isso? Além de não atrair tanto mais, tu já não se sente confortável. Peixe fora d'água. Isso, exato. É isso aí. Peixe falou fora tudo. d'água. Nós temos até exemplos, né? Nos nossos grupos de estudos, nós temos exemplos de pessoas que já estão passando por esse processo e se sentindo um peixe fora d'água, naqueles velhos grupos em que há sempre aquela reciclagem dos mesmos assuntos, dos mesmos valores, dos mesmos hábitos que já não suprem mais a tua sede de conhecer, de saber, não te motivam mais. A caminhada é árdua e longa, mas nós, passo a passo, nós vamos nos desprendendo dessas coisas, que né, mudam Regina? as afinidades, né? A nossa afinidade passa a ser Exato. outra. Sintonia. A sintonia. Então, claro, aí a gente não... Né? E muitas vezes, Martinha, por nos julgarmos não merecedores desse amor maravilhoso de Deus, permitimos que a culpa vibre com mais intensidade em nossos corações, nos sintonizando com espíritos que vibram na mesma frequência. Acabamos de falar em frequências, em afinidades, né? Potencializando esse estado de angústia e desamor para conosco mesmo. E, por consequência, quando nós não nos amamos, não nos tratamos bem, a gente faz o que com o nosso próximo? Com os nossos irmãos, com o nosso próximo mais próximo, com um parente, com um familiar, com aquele mais próximo, a gente também, né? Acaba não tratando eles com o amor que a gente deveria, porque estamos mal conosco, né? Mal conosco mesmo. Isso. E aí acaba o quê? Acontecendo isso. Eu vou pegar um gancho aí rápido, que é uma coisa que aconteceu inclusive com você, em relação à tua própria família, né? Não vamos entrar em detalhes, mas hoje o nível de aceitação que nós temos em relação aos outros em geral, à família em particular, é outro, né? A indulgência é muito maior, a gente tem a empatia, a gente deixou de julgar tanto quanto julgávamos, né? É que na verdade a gente... Através do Espiritismo, a gente conseguiu ver o quanto estávamos errados em não ser indulgentes para com os outros, em não aceitá-los no nível de aprimoramento que eles estão. Cada um tem um nível, né, Martinha? Essa daí é a grande lição da nossa consoladora doutrina, né? Que por intermédio da palavra falada ou escrita, né? Entretanto, todos aqueles que puderem e quiserem fazer, além dela, a propaganda viva das próprias convicções nas bases do entendimento e do amor estarão realizando aqui na Terra, na vida, com Jesus, a verdadeira construção do reino de Deus. E quem deseja avançar para a luz deve aprender a desculpar, a ser indulgente, desculpar infinitamente, porque o céu da liberdade ou o inferno da condenação residem na intimidade da nossa própria consciência. A consciência a quem tanto a gente se refere, não é, Martinha? É isso aí, Paulo. É por isso que o Cristo nos ofereceu, no nosso Divino Mestre Jesus, aquela oração dominical. Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como devemos perdoar aos nossos devedores. Essa frase, só esta já seria suficiente para falarmos o programa todo. O que o Cristo queria e quer de cada um de nós é que nós procuremos o lado melhor dos acontecimentos, a parte mais nobre das pessoas e a expressão mais útil das coisas. Esta conquista é preciosa e tem grande acréscimo
na nossa vida como caminhantes espirituais numa jornada Esse de evolução. Perdoar os devedores, não é, Martinha? É uma coisa que a gente pode entender da seguinte forma: quando alguém lhe deve, esse alguém está submisso, está abaixo, ele está numa situação mais fragilizada, né? Até por aí, esse entendimento humanitário deve vir à tona, né? Deve te sensibilizar para que haja essa indulgência, esse perdão. E às vezes a gente só quer que os outros nos perdoem, mas a gente não tem essa nobreza de caráter. Às vezes a gente acaba não desculpando as pessoas, né? É tão mais fácil. Eu não me lembro se foi na última parábola, né, que a gente citou, ou se eu li, provavelmente eu li, né? Tem uma parábola, né, que ele não perdoa, que ele é perdoado pelo rei, e aí quando ele sai ele cobra o mau obreiro e o bom obreiro. E aí ele cobra e diz assim, né, o dinheiro que você me deve, e manda prender. Enquanto que ele, o rei, perdoou todas as dívidas dele, que ele não tinha. Bom servidor, eu acho que é. Então, assim, é muito, né, é muito fácil você querer tudo para você e você também não dar nada para os outros. É uma memória invejável dessa Regina e da Martinha. Estou pronto aqui para fechar o nosso segundo bloco, mas a Martinha ainda tem mais uma coisinha, né, Martinha? Quando Cristo nos dá essa frase da oração dominical, é uma advertência, Regina, como tu estás falando, porque Ele quer que nós nos ajustemos dia a dia aos princípios do Divino Mestre, dele e do nosso Pai, porque aí nós vamos estar nos colocando nesta posição de que todos nós somos devedores. Todos. Não existe nenhum na Terra, espírito em trabalho de evolução, que não vá ter que trabalhar o amor e o perdão. Não podemos atirar a primeira pedra, né? Não podemos. Também devemos. Esse grau de elevação que você está sugerindo aí, Martinha, me remete a uma palavra em especial que é iluminação, a iluminação do ser humano. E para isso, já a gente volta. Mais um instante. Pedi e obtereis, ensinou o Mestre Divino. Semelhante lição, todavia, abrange todos os setores da vida, tanto no que se refira ao bem quanto ao mal. Emmanuel. Pois então é isso, terceiro bloco, vamos dar início aqui à questão da iluminação do ser humano. Martinha? Paulo, antes de iniciar a iluminação do ser humano, eu gostaria de pedir permissão para deixar um abraço aí, mandar um grande abraço para o nosso quarto elemento. O quarto elemento. Lourenço. Está sempre ligado. Abraço, não, amigo querido. O Lourenço faz os nossos comentários remotos, né? Já que ele é um idealizador e fundador aqui do programa também. Aguardando ele para o próximo, daqui uns dias, quem sabe. Pois e eu quero mandar para a nossa quinta elemento, a quinto elemento, para a Rejane, nossa querida, abraço, que hoje amiga, não querida. está conosco aqui pessoalmente, mas voltará brevemente. Grande beijo, minha querida. Vamos lá, então vamos falar aí da indulgência, né? O Emmanuel, falando sobre o pensamento cristão, né? Diz ele que Jesus, porém, veio renovar-nos a vida mental, oferecendo-nos o verdadeiro caminho de ascensão à imortalidade redentora. E aí tem várias citações aqui de Jesus, né? Vou falar algumas aqui, né? Auxilia a quem te persegue, ora por aqueles que te caluniam, dá sem esperar retribuição, perdoa, você já disse, né? 70 vezes 7. A quem te pedir a capa, oferece também a túnica. Ser generoso, né? Segue 2000 passos com o irmão que te roga a caminhada de 1000. Ou seja, se alguém te pede a mão, estende o braço, estende um abraço,
né? Ajuda. É isso aí, ouvintes queridos. Esta mensagem de Emmanuel nos mostra que nossa iluminação começará a acontecer quando compreendermos as lições da vida. A mensagem do Evangelho de nosso Mestre Jesus vem nos oferecer amplo conteúdo para criarmos fortes alicerces do amor universal. E se procuramos a luz para o afastamento das nossas sombras, devemos nos levantar deste vale de ideias cristalizadas, no círculo vicioso das concepções retardatárias que temos, que nos prendem a alma nas grades, né, de perigosas ilusões. E é bem isso, né, Martinha? Estamos, às vezes, presos nesse vale de sombras que nós mesmos criamos para a gente, né? Criamos porque nós esquecemos do Evangelho de Jesus. Quem somos? Também, filhos de Deus. De onde viemos? Para onde vamos? Para onde voltamos? É tudo o que a doutrina nos ensina, né? Tudo. E nós realmente, às vezes, esquecemos. Quando é que nós esquecemos? Diante das atitudes equivocadas, né? Dos erros cometidos. É por isso que, quando nós falamos dessa iluminação, autoiluminação, então, é um convite para nós fazermos essas indagações, né, Regina? Nós precisamos, sim, trabalhar incessantemente pelo bem, propagar, repetir, pensar e agir, trabalhar, pensar bem, ler bastante, ter muita informação, ter um cabedal aí de conhecimento, maravilhoso. Mas pôr em prática. O Cristo isso aí, pôr em prática. O Cristo convoca os trabalhadores da Boa Nova todos os dias. Porque como vai acontecer a minha melhora? Quando eu me colocar à disposição. Porque quando eu for para a labuta, eu vou me reconhecer e vou me enxergar no outro. E eu vou perceber a minha responsabilidade pelo meu aperfeiçoamento. Antes de eu julgar, antes de eu não ter a indulgência, eu vou me colocar no lugar do outro, como tu havias falado também. Então, nós devemos buscar esse crescimento para as nossas vidas, baseado, como tu falaste também, novamente, no ensino do Cristo. Não existe outra fonte inspiradora de luz que o Pai nos oferece, que nos ofereceu, que não seja o Mestre Jesus, o Espírito mais puro que esteve aqui, neste lindo planeta Terra. Nosso guia e modelo. Nosso guia e modelo. Na verdade, digamos assim, Jesus veio trazer a lei. Os homens têm as suas leis, não é, Martinha? As leis dos homens, eu vou te dizer até que elas não são ruins. As leis morais, éticas, etc., são até boas. O único grande detalhe é que todas essas leis feitas do homem, pelo homem, elas estão muitas vezes atreladas a interesses. E aí, o vício irrompe, o vício corrompe, né? E muitas vezes a gente é levado a crer que a justiça dos homens é injusta, não é isso? Por isso, Paulo, que quando nós buscamos construir este caminho, nós conseguimos chegar, então, a um ponto da caminhada com uma certa alegria imperecível. Porque aí nós não estamos mais buscando uma alegria em cima do que tu acabaste de relacionar. Não pesa mais na nossa vida. Eu vinha falando antes, né? Você deixa de estar tão dependente do externo, daquilo que está lá, ditando comportamentos ou tentando te direcionar. A direção você já tem, ela está dentro de você, a tua consciência já te dá o sinal, já te dá os caminhos. Nos chama. É isso aí. E toda a elevação do aprendiz, nós todos somos aprendizes, né? Em qualquer escola, resulta de muitos erros. De menos erros, desculpe, e mais acertos nas experiências e lições que lhes cabem e que serão verificados em testes na vida real. Vamos para a escola,
aprendemos, né? E aí somos testados. Nesse sentido, não há motivo para qualquer um de nós cair em desânimo, né? Ou desistir do trabalho, desse crescimento espiritual. Se hoje colaboramos menos no serviço do bem, reconhecendo isso, amanhã nós vamos reajustar as coisas e deveremos fazer mais. Hoje eu fiz menos, mas amanhã eu sei que ontem eu fiz menos, então hoje eu vou fazer mais, né? E queres falar? Eu só queria dizer que tu falou tão lindamente que eu não poderia deixar de falar o seguinte: confiança em si mesmo. Eu preciso ter confiança em mim. Brilha a vossa luz, o Cristo falou. É isso aí. Eu notei, né, que se ontem eu fui menos tolerante em relação aos outros e observando em mim semelhante deficiência, posso hoje me retificar e ser menos agressiva, né? Então é bem isso, brilha a vossa luz. Mas temos muito que trabalhar. Por falar em brilha nossa luz, tem uma luz brilhando lá no Sarandi, em Porto Alegre, que é justamente do nosso estimado amigo, irmão Lourenço. Ele disse que o programa está muito bom, viu? E que ele, sem querer tomar o tempo, né, das brilhantes citações e conhecimentos que estamos transmitindo, ele quer retribuir os abraços, viu, Martinha? Muito obrigada. Que sabe que são de puro coração, que ele recebe com grandes emanações de energias positivas e devolver a nós multiplicadamente. Ele disse que o programa está muito bom, feito por belíssimos espíritos e em busca do bem geral. Paulo, Regina e Martinha. Eu falei isso para a gente se enaltecer um pouco, sabe? De vez em quando a vaidade, sabe, ela aparece. Mas é brincadeira. Ô, Tuco, nosso amigo Lourenço, né? Tuco, carinhosamente, o microfone aqui está sempre aberto para as suas ponderações remotas, já que você é também mentor, é um dos fundadores do programa, né? E deixamos também esse microfone aberto para a Rejane, se ela quiser citar alguma coisa e mandar aqui para a gente bem já... Né, ela diz, pedis e obtereis, bate e a porta abrir-vos-á. Palavras da nossa amiga aqui, companheira do Entre Dois Mundos, a Rejane. Abraço, Rejane. Vamos lá. Vamos em frente. Como tu falou, né, Regina, nós precisamos trabalhar fortemente em nós, então, as nossas deficiências. E essas reflexões íntimas sobre nós mesmos são muito importantes, então, para a nossa iluminação. E outra reflexão. Hoje houve um momento em que eu poderia ter praticado a reflexão, mas não consegui. Por quê? Porque eu, tendo identificado essa falta, devo, na primeira oportunidade, agir segundo os preceitos do equilíbrio, conforme os princípios do respeito mútuo que me compete observar. Ou seja, busquemos um canto silencioso, um momento do nosso dia muitas vezes atribulado, e nos coloquemos em reflexão e façamos uma análise pequena, pouco que seja. Eu encerrei a semana de que forma? Qual foi a minha condição no final da semana como pessoa? Tem gente que é um pouco mais rigorosa, que faz essa reflexão diariamente na hora de dormir. Não é isso? Como pessoa comprometida com os outros, com os valores, com o horário, com família. Como eu procedi? Como alguém indulgente, como alguém intolerante, crítico? Isso tudo e muitas outras anotações que eu posso ter mentalmente aqui. E se a gente fizer, como o Paulo disse, conhecemos, né, uma amiga nossa do grupo de estudos que faz isso toda noite. Isso até, inclusive, é uma citação, né, de Santo Agostinho. Exato, é dele. Né? Uhum. Então, ela faz isso toda noite. Quando ela vai dormir, ela pensa, o que eu fiz hoje? Eu fiz alguma coisa que eu... Ela faz um balanço, né? Geral. Me desagradei, eu me desagrado de alguma coisa. O que eu fiz? Eu fiz para com o outro aquilo que eu gostaria que ele fizesse para comigo? Então, todo esse... É um esforço que a gente diz aqui, né? Mas é um esforço que vai criar um hábito. E nós vamos nos aperfeiçoando na medida que nós vamos enxergando os nossos erros e vamos corrigindo para não cometer novamente. E principalmente a lição bem grande que a gente tira é quando a gente se importunou, a gente
se sentiu agredido ou a gente se incomodou com alguém durante o dia. Justamente nesses momentos é que a reflexão ela é mais produtiva, porque aí nos atingiu o melindre. Exato. E aí a gente tem que entender por quê. E às vezes porque aquilo que a gente viu no outro é aquilo que a gente faz. Feriu meu orgulho, feriu minha autoridade, feriu os meus valores, né? Então, justamente aí, eu tenho até medo de falar, viu, Regina? Porque a gente fica dando ganchos aqui para Martinha e ela puxa o fio do novelo, né? Puxou mais um, vai lá. Eu ia te perguntar, Paulo, até que ponto aí nós estamos dispostos a mudar, então? Porque aí, se eu me reconheço uma pessoa melindrada com a fala do outro, aí eu também tenho que parar e pensar, mas até que ponto eu estou disposto a fazer a mudança? Essa disposição, ela advém, de novo, do conhecimento, da tua autoconsciência, da tua autocorreção em relação a você e aos outros. Enquanto você não olhar para dentro de você, essas intromissões só serão pagas com a mesma moeda para o próximo. Você deixa de usar a mesma moeda, levou um tapa, devolve um tapa, quando você aprende que o tapa aconteceu por uma falha também tua. E a devolução não acontecerá porque você absorve a lição, faz uma autoanálise e... Nós acabamos rompendo, então, esse ciclo vicioso, que é o que o Cristo quer. Eu também tenho uma outra fala bem interessante que me ocorreu, que nós já falamos em outros programas, de que o sacrifício, o Cristo não quer sacrifício, e toda a reforma e toda a mensagem da Boa Nova não nos remete a sacrifício, nos remete a mudanças que vão nos elevar. Então, quando tu falaste ali do esforço, né, Regina, que nós temos que ter diariamente, nós também temos que lembrar disso. É um esforço que tem que ser feito de forma alegre, que tem que ter aquela leveza, não pode ser o arrastar correntes. Você falou de uma coisa bem interessante, né? Quebrar o círculo vicioso, né? Quebrar o círculo vicioso. Você vê, essa é uma lição tão importante que isso não só apenas de pessoa para pessoa, eu digo de nação para nação. As guerras em todo o mundo acontecem porque uma nação é espoliada pela outra e devolve na mesma moeda. Nós estamos vendo isso recentemente. Então, em algum momento, se uma nação não quebrar o círculo, esse círculo vicioso, a guerra não acaba. Nós estamos vendo guerras aí milenares, né? A intolerância, infelizmente. E como diz aquele grande poeta libanês, Khalil Gibran, em nome de Deus se cometeram as maiores atrocidades. Coisas dos homens, não é isso? Sim. Bom, eu vou fazer mais um break aqui. Vamos continuar falando da evolução do ser humano, né? No próximo capítulo, no 4º bloco, já o último bloco do programa, vamos falar um pouquinho dessa evolução. Voltamos já já. Personalidade, enquanto somos jovens, é semelhante à pedra preciosa por lapidar. Mas o tempo, dia a dia, nos desgasta e transforma, até que um novo entendimento da vida nos faça brilhar o coração. Emmanuel. Pois é, voltando então para o 4º e último bloco, eu falava mesmo do que, Martinha? A evolução, Paulo, a transformação e a iluminação. Pois é preciso que efetivamente a gente aceite que somos imperfeitos, né? Mas igualmente é necessário não parar simplesmente nisso, e sim nos melhorarmos constantemente, aprendendo, estudando, trabalhando e servindo sob a fórmula do progresso, o nosso progresso interior, nosso crescimento, ou seja, errar menos para acertar sempre mais. Então aí, Regina, o que mais a gente poderia falar sobre este progresso? Como é que ele ocorre?
Para contribuir um pouco mais com o nosso trabalho desta noite, trazemos uma pergunta do livro O Consolador, de Emmanuel, na questão 225. A pergunta é: como entender a salvação da alma e como consegui-la? E ele, o Emmanuel, benfeitor, nos responde: dentro das claridades espirituais que o Consolador vem espalhando nos bastidores religiosos e filosóficos do mundo, temos de traduzir o conceito de salvação para a iluminação de si mesma, a caminho das mais elevadas aquisições e realizações no infinito. É maravilhosa essa fala, né? Ai, linda. Poderíamos falar muito mais sobre ela. Exato. Regina, considerando todo esse aspecto do problema da salvação da alma, que nós já sabemos que quando falamos nessa expressão, usamos a expressão salvação, estamos falando de iluminação de cada um, para então evoluirmos. Nós somos forçados a reconhecer que se a providência divina movimentou, olha só, tantos recursos indispensáveis ao nosso progresso aqui, nesse plano, o nosso progresso material do homem físico na Terra, o Evangelho de Jesus é a dádiva suprema do céu. Para a redenção, né, desse homem espiritual. Essa marcha de amor. E vou citar novamente então o Emmanuel, outro livro excepcional, que é o Renúncia, do Chico Xavier. Ele fala para nós que o ensino do Mestre Jesus é a vibração da vida. E como o estudo mais simples demanda o esforço de comparação, não podemos estudar o Evangelho sem esse esforço. Aqui então façamos um breve comentário que todo o esforço, como nós falávamos até agora, até o bloco anterior, ele necessita desse movimento. Então não é sacrifício, esforço. Nós precisamos buscar os ensinos do Cristo, nós precisamos estudar, nós podemos para nos descobrirmos, nos reconhecermos como filhos de Deus, nós temos que buscar esse Evangelho. E esse esforço, no começo pode até ser que pareça ser um sacrifício, né? Mas na medida que a gente começa a ver os resultados na gente, a gente gosta daquilo que a gente está vendo, a gente nota. Porque se eu olhar para trás e hoje me ver a Regina que eu era antes de entrar para o Espiritismo e começar a estudar a doutrina e entender o Evangelho de Jesus, eu sou outra pessoa. Já deixamos muito lixo para exato, trás, né? Nossos alforjes existenciais. É grande a mudança. E ela mal começou. E mais um detalhe, Regina. À medida que você vai se depurando, você vai se limpando, vai se livrando desses chamamentos, você provoca no outro uma reação. Eu digo mais algumas coisinhas então para vocês também. Se nós pensarmos que nós estamos então buscando essa meta, que através do Evangelho do Cristo, o que ele está nos dizendo? Que nós precisamos então conhecer a nós mesmos. Que nós vamos percebendo que nós temos obstáculos. Que nós começamos a enxergar os nossos próprios limites. E que a nossa vida vai ter a transformação que eu quiser que ela tenha. E eu vou agir, então, de acordo com esse Evangelho que já está fazendo parte da minha vida, e a cada momento eu faço uma mudança. Não, porque numa existência nós não iremos dar esse salto. Lapidar tudo, né? Mas nós podemos dar um bom salto, mas sim, não seremos ainda espíritos perfeitos. E mas a caminhada esse esforço acaba sendo prazeroso. Uhum. Né? A vida tem várias estradas, né? O salutar e o que nos alivia é saber que abandonamos as estradas que não nos levariam a bons destinos. Agora estamos certos de que trilhamos uma boa caminhada, não é isso? Isso porque, se nós pensarmos assim, que os nossos problemas, essas falhas, são atestados de que somos fracos,
nós também não estaríamos pensando como o Evangelho quer e não estaríamos buscando essa autoiluminação. Nós podemos pensar, então, que são oportunidades preciosas, porque todos os acontecimentos que vivenciamos têm um intuito de nos lapidarmos, de nos aperfeiçoarmos. Então, a preciosa iluminação se dará, sim, através dessas situações que vão exigir de nós essa transformação moral, que é essa iluminação, essa luz que vai brotar de cada um. Na verdade, não chega a ser um castigo, não, né? Uma nunca. pena, mas ele requer realmente, como se disse ali, esse esforço, né? Um esforço de comparação, né? Não só de comparação de nós mesmos com os outros, mas a comparação íntima do que nós éramos e podemos ser. Ou entendemos agora que já podemos ser diferente daquilo que éramos até então. E quando nós mudamos, a gente começa a ver. A gente não quer mais aquela Regina velha. Eu quero essa Regina nova de agora. Eu também quero a nova. E queremos mais, né? Eu quero mais. Então tu vai nessa caminhada e esse esforço passa a ser, como eu disse anteriormente, prazeroso. É quase um vício. Exato. Mas um vício do bem. Exato, um vício do bem. Nos desfazermos, né, Regina, das ilusões desse homem velho. Verdade. É isso aí. Bom, podemos já partir então agora, estamos na metade desse quarto e último bloco, para nossas considerações finais. O que vocês acham? Se nada mais há a comentar, comentaremos, faremos um resumão, né, do que falamos até agora. Com a palavra, Regina. Bom, se queremos ser livres, procuremos nos educar e nos instruir. E o caminho mais acertado é Jesus, nosso Divino Mestre. Ele é o pastor inconfundível de todos nós. O seu amor nos sustenta desde o princípio, nos abençoando em todos os caminhos e nos dando vida em todas as circunstâncias. O mundo espiritual é que nos dirige, nos atende de acordo com as nossas necessidades e não deixa de guiar e instruir quem verdadeiramente deseja aprender. Não devemos esquecer que Deus é um sol de vida que alimenta e dirige todas as vidas, saídas das suas mãos luminosas e perfeitas. A alma já moralizada é obediente, ela estuda e ela compreende o que deve ser feito, respeita todos os direitos alheios, por isso é que vive em paz com a sua consciência. Enquanto não trabalharmos os caminhos traçados e vividos por nosso Divino Mestre Jesus, permaneceremos em luta contra nós mesmos e sofreremos as consequências de nossas ignorâncias. Pois é, muito bom, Regina. E nós vamos lembrar também que Jesus veio com muito carinho para nos dar, né? Ele veio anunciar para nós, para todas as criaturas do reino de Deus, lembrando-nos que nenhuma das suas ovelhas se perderia e que não existe órfão na casa do Pai, o que significa esperança. Esperança para todos nós, encarnados e desencarnados, pela presença da fé, por entendermos que há lições boas a serem seguidas e que aqui já podemos dar os nossos primeiros passos no rumo deste objetivo de todos nós, que é a perfeição, né? Martinha. O trabalho de cada um na iluminação de si próprio deve ser permanente e metodizado. Ou seja, um trabalho frequente. E como falávamos anteriormente, ouvir a nossa consciência e repetir diversas vezes até que possamos acertar. E na doutrina espírita nós já sabemos que os fenômenos, estudando Kardec, acordam o espírito adormecido na carne, mas não fornecem as luzes interiores, somente conseguidas à custa de esforço e trabalho individual. Devemos estudar como homens na terra, mas nós devemos lembrar que as luzes interiores se acenderão com o trabalho individual,
Nenhuma pessoa é responsável pela minha evolução. Não devo transferir, e é intransferível, toda a responsabilidade que trago e carrego na minha jornada. Depende de mim. E os nossos guias e mentores espirituais nos ensinam sempre que nós podemos construir essa redenção em cada um de nós todos os dias. Essa obra que nós todos estamos construindo intimamente, ela vai exigir, sim, o sacrifício no sentido do trabalho, do esforço. Muitas vezes a renúncia, sim, mas aquela que santifica. Pois é, antes que eu perca esse gancho, você disse que não devemos culpar ou responsabilizar ninguém. Exatamente isso, né? Nós enquanto não estamos olhando para nós mesmos, ou enquanto nossa consciência não nos dita as melhores lições, há sempre essa tendência a acreditarmos aos outros, ao que está externo a nós, a nossa sorte. Não é isso? Então, principalmente nas desgraças, ou nos erros, nos infortúnios, né? A gente sempre aponta o dedo para uma situação ou para alguém, ou para algumas pessoas que nos colocaram naquela posição. E, na verdade, enquanto a gente estiver imbuídos desta concepção, não é possível que a gente se entenda e se veja conosco mesmo, a fim de acertar, de melhorarmos, não é isso? Por isso, Paulo, que nós precisamos ser fortes nessa educação íntima e pessoal. Porque todos nós, todos os dias, se persistirmos nesse trabalho e nesse esforço que tu falastes, nesse dever para com o nosso Pai, nesse dever para conosco, nós estaremos entendendo a sabedoria divina, para então podermos entender e chegar o mais próximo da face do nosso Criador. Porque Ele está conosco sempre, se nós também nos darmos conta diariamente. E esses entendimentos estão em nós. Estão em nós. São sementes que foram plantadas em nós e muitas vezes é preciso que a gente faça essas reflexões, que atenda e que olhemos para dentro de nós mesmos, que a nossa consciência se reconheça, para que a nossa mente entenda finalmente que o processo é de dentro para fora e não de fora para dentro. Isso. Filhos de Deus, nós temos a essência divina. Eu ia dizer agora, como a Regiane sempre fala, temos a centelha divina. Isso. Né? Eu gostaria de... Tu já terminou? Eu só queria dizer então que levemos para o nosso dia a dia, além de tudo isso que nós falamos, a compaixão e a generosidade, então, para com os outros também. Isso aí, minha amiga. Eu gostaria de citar aqui a nossa presidente aqui da associação, da Sociedade Espírita Caminho da Luz, que ela diz que concorda aqui conosco e que ela diz que depois de conhecer, estudar e viver essa doutrina maravilhosa, é impossível não mudarmos. É verdade. Pois bem... É a nossa presidente, eu não citei o nome, a Rosângela. Rosângela, isso mesmo. Boa noite, Rosângela, bem-vinda. Boa noite, Rô. Se nada mais a ser dito, consideramos então encerrado, né, o tema de hoje. Ai, Paulo, que alegria. A indulgência, não é isso? Primeiramente para mim a indulgência, para a minha vida, agradeço a oportunidade. Tá, nós vamos fazer um refresquinho aqui, um momento musical com a música É Preciso. Sabe que essa música, nós descobrimos, ela não tem autor, mas os cantores também não foram identificados. Mesmo assim, vamos rolar a música. É uma linda música. Porque vale a pena, é muito bonita mesmo. E daqui a pouco a gente volta também com as palavras de luz. Vamos a eles. As mãos que não se cansam de recomeçar. Todo esforço é preciso, é importante sabermos o tempo ocupar. A vida não é brincadeira, quem sabe esta
já, sem demora, este é o tempo e o lugar. Preciso se faz viver o bem e a paz e espalhar amor na canção. Ergamos a voz, tudo depende de nós, da nossa força e disposição. É só abrir o coração. É só abrir o coração. Todo trabalho é bem-vindo pras mãos que não se cansam de recomeçar. Todo esforço é preciso, é importante sabermos o tempo ocupar. A vida não é brincadeira, quem sabe esta chance demora a voltar. Se tem que ser feito é agora, é pra já, sem demora, esse é o tempo e o lugar. Preciso se faz viver o bem e a paz e espalhar o amor na canção. Ergamos a voz, tudo depende de nós, da nossa força e disposição. É só abrir o coração. É só abrir o coração. Dando prosseguimento à programação desta noite, abrimos o bloco Palavras de Luz. Do livro Indulgência, por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Indulgência. Concedeu-te o Senhor o berço em que nasceste, o ar em que respiras, o lar que te abençoa, o sol que te ilumina, o corpo em que estagias, o passo equilibrado, a escola que te auxilia, a lição que te acolhe, o amigo que te ampara, o pão que te alimenta, a fonte que te acalma, a ação que te renova, a fé que te sustenta, o afeto que te nutre, a flor que te consola, a estrela que te inspira, a ideia e o sentimento, a bondade e a alegria, o trabalho e o repouso, a oração e a esperança, ante a eterna indulgência, com que o céu te acompanha, sê também complacente e usa a misericórdia, para que a paz divina permaneça contigo à maneira de luz, que te guarde hoje e sempre. Ainda que tudo te pareça na atualidade terrestre, sombra e derrota, cadeia e desalento, ergue a Deus o teu coração em forma de prece e roga-lhe forças para fazer luz e confiança onde a treva e o desespero dominam. Porque se ontem foi o tempo de nossa morte na queda, hoje é o dia de nossa abençoada ressurreição. Amigo ouvinte, venha fazer conosco ao vivo o Evangelho no Lar, todas as quintas-feiras às 21 horas, logo após o programa Entre Dois Mundos. Venha e traga sua água para que seja fluidificada pelas benéficas vibrações da espiritualidade amiga. Esperamos você!
Pois bem, ouvintes, voltando agora para o nosso bloquinho de despedidas e deixo aqui o meu boa noite especial a todos que nos acompanharam até o momento, agradecendo a companhia e esperando que no próximo programa estejam novamente juntos conosco. Que tenham um bom final de semana, um bom final da semana, com o final de semana igualmente muito bom, né? E estaremos sempre aqui para acompanhar vocês nesses aprendizados, não é, Martinha? Tantos aprendizados, tanta oportunidade de reflexão para nos conhecermos cada vez mais e compreendermos que o amor do Cristo, do nosso Pai, está presente sempre nas nossas vidas e que Ele nos dá todos os dias oportunidades. Obrigada, meu Pai, obrigada, Mestre Jesus. Agradeço aqui a presença dos amigos de ambos os planos, aqui os presentes nesta sala, Rejane, que está nos ouvindo, nos assistindo, Tuco, amigo Lourenço, e aos demais amigos aí. Ouvintes, gratidão, né, que estão conosco aqui. Isso aí, Paulo. Também agradeço, né, a todos que estiveram conosco neste programa, Entre os Dois Mundos, e também quero deixar o convite para que daqui a pouco, às 21 horas, todos que estão conosco neste momento permaneçam para o Evangelho no Lar. Agradeço muito a Jesus a oportunidade de estar aqui e poder trabalhar na seara do Mestre. Muito bem. Fazemos então o encerramento tradicional com a nossa prece, hoje com a Martinha, e em seguida estaremos de volta com o Evangelho no Lar. Uma boa noite a todos. Prece de encerramento. Obrigada, meu Pai, pelo dom da vida. Obrigada por oferecer o Mestre Jesus às nossas vidas. Obrigada pelo Evangelho de amor que hoje já sabemos ilumina o nosso caminho. Acende a luz divina nos nossos corações, nos proporcionando a compreensão diante da vida, diante das dificuldades. Obrigada, meu Pai, pelo teu infinito amor. Quando me tira do comodismo, me traz as dificuldades, que na verdade são oportunidades para o meu crescimento. Preciso de Ti, Pai, todos os dias, porque a compreensão da vida me bate à porta todos os dias. E na fragilidade do meu ser, ainda sou muito equivocada. Mas eu também tenho fé e muita esperança. E sei que a jornada de luz e de amor, ela é longa. E com certeza chegarei com êxito ao fim desta jornada. Gratidão a cada amigo espiritual aqui presente, a cada estudante, a cada amigo, a cada irmão que nos ouve entre os dois mundos. Que a luz do Mestre fique com cada um de nós, hoje e sempre. Assim seja.